Fala pessoal, tudo bem? Leandro aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada aqui no comportamento do formulário de login. Eu vejo algumas dúvidas do pessoal tentando mudar, por exemplo, esse redirect aqui. Quando eu faço o login, eu tenho aqui o meu painel admin e ele cai aqui no meu barra admin, que é o meu dashboard. Se eu não tivesse essa página aqui, ele cairia no meu primeiro resource. Mas eu vejo algumas pessoas querendo mudar esse comportamento. Por exemplo, depois de fazer o login, dele vir para cá, para post, para um resource específico, ou mesmo para uma página específica, ou até mesmo dependendo do perfil desse usuário, ele direcionar para para uma página específica, um resource específico. Então, no vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhada como é que a gente consegue alterar esse comportamento padrão e como é que a gente consegue chegar nesse resultado. Bom, a primeira coisa que a gente precisa identificar aqui é onde que esse redirect acontece. Então eu vou navegar aqui nos arquivos e eu vou pesquisar aqui uma classe que chama Login Response. É nessa classe aqui que acontece esse redirect. Na verdade, nesse método aqui que chama toResponse. Então, o que ele faz? Depois que o nosso usuário está autenticado, é esse redirect aqui que acontece. Ele faz um redirect intended e aí essa URL aqui é a URL padrão do nosso painel. Essa classe aqui, ela é uma classe que ela fica dentro do nosso vendor, né? Então, ela é uma classe que a gente não pode tocar. Mas como é que a gente faz, então, para substituir essa classe ou fazer com que o Filament ou o Laravel entenda, né, que a gente quer mudar esse comportamento? Bom, então aqui no meu projeto eu vou criar uma classe nova para justamente modificar esse comportamento. Então aqui dentro do nosso HTTP eu vou criar uma nova classe chamada Custom Login Response. Eu vou colocá-la aqui dentro de responses. Bom, agora com a minha classe, o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo que essa classe aqui tem e eu vou jogar aqui. Agora eu vou mexer no comportamento desse redirect aqui. Então aqui na minha aplicação, eu criei uma flag aqui no meu usuário chamada editor. Então se ele tiver marcado como editor, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar ele, depois do login, para a página de posts. E se ele não for editor, eu vou continuar mandando ele aqui para o meu barra admin, que ele vai cair no meu dashboard. Então agora aqui no meu método, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um editor igual a auth user editor. E aqui no meu redirect, no meu intended, eu vou fazer o seguinte, se ele for um editor, então eu vou encaminhar ele agora para a nossa post resource, para a nossa index. E aí como é que eu consigo pegar a index de lá? Eu vou fazer um post resource get URL. Isso aqui já vai me dar a URL da index. Então se ele for editor, ele vai cair aqui, e se ele não for editor, ele continua caindo aqui na nossa URL padrão. Então agora a gente tem aí a nossa classe Custom Login Response com o comportamento que a gente quer. Mas ainda a gente não tem a ligação, né, entre a Login Response e a Custom Login Response. Para dizer agora para a nossa aplicação que ao invés de obedecer ao comportamento padrão, que ele obedeça agora ao comportamento da nossa classe que a gente criou. Então, como que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode ligar essas coisas? Eu vou acessar aqui o meu admin panel provider e aí aqui a gente vai usar um método chamado boot using. Eu vou passar uma function aqui para ele e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um app e vai usar um método chamado bind, que é esse método que a gente vai fazer justamente essa ligação que a gente precisa. Então, como primeiro parâmetro aqui, eu vou passar a minha login response, que é a classe original, né? E aí, como segundo parâmetro, eu vou passar a nossa custom login response,
que é a classe que a gente customizou. Então aqui o que vai acontecer? A gente está dizendo aqui para o nosso container que toda vez que ele precisar de uma login response, que na verdade ele utilize uma custom login response no lugar dela. Então é dessa forma que ele vai fazer o seguinte: na hora dele fazer esse redirect, então ele vai utilizar o nosso toResponse, né, o da classe que a gente criou. E aí sim ele vai entrar aqui dentro dessa condição. Então vamos dar uma olhada lá para ver como que é esse resultado na aplicação. Bom, então primeiro eu vou pegar aqui um usuário que não é editor. Eu vou sair. E depois de logar, ele vem aqui para o nosso dashboard. E se eu pegar um usuário que é editor, aí o comportamento dele é vir para a nossa página de posts. Então vejam que é uma alteração pequena na nossa aplicação, mas que você tem uma grande abertura para mexer no que você precisar dentro dessa funcionalidade. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar, porque isso nos ajuda. Te espero no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.